Olá, irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para a gente estudar a lição da IBD, a 10ª lição, que traz como título Conhecimento que fortalece e produz frutos. Vamos orar? Te convido a fechar seus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, nos contempla com a tua proteção, com as suas mãos abençoando as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela sua palavra, que ela é viva e é eficaz em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor a deixou para que pudéssemos, em nossa caminhada, nos relacionar com o Senhor, através da sua palavra que é viva, e através da nossa oração com o Senhor. Que essa manhã seja uma manhã abençoada para as nossas vidas. Fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é bom, irmãos, estarmos juntos mais uma vez e estamos na expectativa para o quanto antes voltarmos ao nosso encontro. Conhecimento que fortalece e produz frutos. Nós sabemos que qualquer estudo, qualquer tipo de leitura, qualquer conhecimento que a gente aprende, que a gente absorve, isso de certa forma nos traz fortalecimento, nos traz entendimento, nos traz sempre algo novo. E a palavra de Deus também é dessa forma, principalmente a palavra de Deus é dessa forma. A carta que o apóstolo Pedro escreve para esses irmãos, apesar dela ter sido escrita na década de 60 depois de Cristo, ela nos parece uma carta ainda bem atual. A gente sabe, pelo que a gente já estudou, que essa carta ela foi escrita aos judeus e aos gentios, aos irmãos que estavam tendo dificuldade de perseguição, estavam tendo algumas outras dificuldades que eles tinham devido à fé em Jesus Cristo. E por isso eles estavam sofrendo perseguições e lutas, né? E essa carta, apesar de ser tão antiga, ela é atual nos dias de hoje, né? A gente encontra situações nesta carta, nessa e na primeira, que são questões que a gente tem no nosso dia a dia. E o apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, ele as escreveu para que aqueles irmãos para que eles pudessem se manter em relação à fé que eles tinham em Cristo Jesus, para que eles pudessem entender que haveria sim uma forma de manter firme em Jesus Cristo. Essa carta ela foi escrita para que eles pudessem entender que eles poderiam conhecer e crescer na graça de Jesus Cristo. E já aqui, nesse momento, a gente pode tirar uma lição. Eu quero ler para os irmãos aqui 3 versículos. Eu acredito que os irmãos tenham estudado, os irmãos viram que o texto básico é no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Do versículo 1 ao versículo 4, fala um pouco da introdução, a apresentação do apóstolo Pedro, e fala a questão da graça e da paz. Um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 5 até o versículo 11, o apóstolo Pedro fala mais diretamente em relação ao crescimento na graça de Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro aqui no versículo 1, ele fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram conosco a fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui,
ele não se exalta, ele deixa bem claro que ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aqui ele já diz que essa carta é para aqueles que alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2 diz que graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Então aqui ele diz que a graça e a paz de Cristo, elas são multiplicadas quando há o conhecimento de Jesus Cristo. Então aqui já fica a primeira lição para a gente. Se a gente quer conhecer mais da graça de Cristo, se a gente quer ter mais da paz de Cristo, para que ela seja multiplicada em nossas vidas, nós precisamos de quê? Conhecer o nosso Senhor. E o conhecimento, ele vem através do relacionamento. E esse relacionamento eu e você podemos ter diariamente com o nosso Senhor. Então eu quero já de antemão fazer um pedido para que vocês gravem, para que vocês guardem essa verdade que eu vou ler aqui para a vida toda. De preferência, se vocês depois puderem anotar isso e estar olhando isso com frequência, porque é algo muito importante que vocês vão precisar em toda a vida de vocês. Eu digo isso porque eu preciso dessa verdade diariamente. Com certeza a irmã Marcilane também precisa dessa verdade diariamente, mas vocês vão precisar também. E a verdade é o seguinte: o relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai, nos leva ao conhecimento de Deus. E então a graça e a paz de Cristo transborda das nossas vidas. Quando nos relacionamos com Deus, quando conhecemos mais a Deus, a graça que nos alcançou um dia e a paz de Cristo Jesus, ela transborda das nossas vidas. Ela acaba atingindo outras pessoas em nossas casas, em nossos trabalhos, aonde quer que estejamos. Então gravem isso para a vida toda. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente fica parecido com o nosso Criador, com o nosso Senhor. A gente vai se tornando cada vez mais próximo dele e vamos ficando mais próximos daquilo que ele tem para as nossas vidas. E quanto mais distantes, quanto menos relacionamento, menos vamos parecer efetivamente com o nosso Senhor e nosso Salvador. O apóstolo Pedro aqui diz que graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu não sei se você entende bem o que é graça e paz. A gente sempre escuta falar que a graça de Cristo é algo que é imerecido. Algo que é imerecido, se você pensar bem, significa que é algo que é indevido, que é algo que é injusto. É como, por exemplo, um amigo de trabalho que foi promovido e a gente fala, mas isso é imerecido, ele não merecia ganhar aquele cargo. Ou então aquele amigo não merecia ter um aumento de salário. Por quê? Era imerecido, ele não tinha direito de ganhar aquilo, ele não fez nada por merecer para ganhar aquela bonificação, para ser promovido. E assim é a graça de Jesus. Eu e você não merecemos absolutamente nada. Toda a razão pelo qual nós recebemos a graça é o amor de Cristo Jesus. O amor dele nos alcançou sem eu e você precisarmos fazer absolutamente nada. A nossa nova vida, ela não depende da gente, depende de Cristo Jesus. E ele morreu ali naquela cruz para me salvar e para salvar você. Agora, imerecido é porque é algo indevido. Merecido é aquilo que é justo, né? Mas nós não fomos merecedores, né? Nós fomos justificados por Cristo Jesus gratuitamente, imerecidamente. Isso é outra coisa que a gente não pode esquecer.
Deus, ele nos ama, sempre vai nos amar, a graça dele nos alcançou, mas sem a gente merecer. Então o apóstolo Pedro está dizendo que a graça, ela nos alcançou, e a gente vai sabendo mais da graça quando a gente vai conhecendo a Cristo Jesus. Mas o apóstolo Pedro também fala aqui da paz, né? E ele, quando escreve, ele quer deixar isso bem claro para que aqueles irmãos pudessem multiplicar tanto da graça, tanto da paz para as outras pessoas. E hoje nós precisamos estar multiplicando desse amor, dessa graça, dessa paz. Você tem visto aí como que o mundo está. O mundo está sem Jesus Cristo. O mundo não conhece quem nós conhecemos, o Senhor que nós conhecemos. E por isso precisamos multiplicar. A paz, como o apóstolo diz aqui, a paz de Deus, na verdade, ela é um bem-estar. É você estar bem. Mas essa paz que o apóstolo Pedro diz aqui não é a mesma paz que o mundo está dando, está nos oferecendo. Por exemplo, as pessoas hoje, às vezes, elas sentem paz quando conquistam um carro novo, quando compram uma televisão nova, quando são promovidas, quando conseguem conquistar algo, quando estão bem em casa. Isso, de certa forma, nos traz paz, nos traz um bem-estar. Mas a paz que está aqui, que é apresentada para a gente, é uma paz que é acima de qualquer tipo de conhecimento. Essa paz que o apóstolo Pedro está ensinando para eles aqui é o seguinte: eles estavam passando por lutas, por aflições, por dificuldades, eles estavam passando ali por muitas dificuldades, mas eles estavam aprendendo, conhecendo que paz era essa. A paz que ele estava dizendo, e que eu digo para vocês aqui, é uma paz que excede todo entendimento. Nós passamos por lutas. A Bíblia nos diz, nos ensina que nós teríamos aflições neste mundo, e vamos ter até a volta de Cristo Jesus. A nossa vida aqui não é uma ausência de lutas. Mas a grande questão aqui é que, mesmo com as lutas, mesmo com o governo do jeito que está, mesmo com um contexto familiar que pode não ser o melhor que você esteja tendo no momento, a paz que excede todo o entendimento é aquela que te traz tranquilidade, te dá um coração certo de que Deus está contigo mesmo na luta. Entenda o seguinte: a gente sente a dor, não é não sentir a dor, não é sentir a tristeza, isso tudo a gente sente. Mas a paz, ela vem sobre as nossas vidas, que a gente sabe que Deus está com a gente e que a gente vai passar por aquilo. Então, gravem mais esta verdade nessa lição. A paz, ela é fruto da graça de Cristo Jesus que nos alcançou. Você foi salvo por Cristo Jesus e a graça te alcançou. Então, Jesus Cristo está em você. E a paz que está em você não é a paz que o mundo tem. O mundo pode ter uma paz verdadeira, que é essa paz que nós estamos lendo aqui, mas só quando a graça de Cristo Jesus alcançar a vida de cada um deles, na vida de cada um deles. E essa paz, ela precisa se tornar cada vez, como posso dizer, mais firme em nossos corações. A gente precisa aprender mais da graça de Cristo, a gente precisa sentir mais da paz de Cristo. E isso só vai aumentar em nosso coração através do conhecimento, como o autor aqui fala nessa revista. É através do conhecimento, é através da prática. A gente estuda, a gente aprende e a prática chega em nossas vidas e vem uma questão que podemos dizer que é o processo, é o progresso espiritual. Na medida que a gente vai conhecendo a Cristo,
a gente vai tendo um progresso na nossa vida. Pensando, trazendo para a nossa vida secular, é quando a gente galga, por exemplo, uma melhoria em nossa vida. Há um progresso, a gente estuda, a gente vê resultado e a gente vai progredindo. Na vida com o nosso Senhor, na vida espiritual, precisa ter um progresso, precisa haver um crescimento. E o mais interessante nisso tudo, que o nosso Senhor, Ele nos deu os recursos para que o nosso crescimento venha existir. O nosso Deus, Ele nos dá os recursos. Basta a gente seguir e fazer o que Ele pede para que façamos. Primeiramente, ler a palavra de Deus. Vejam aqui, irmãos, o que está escrito aqui no versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Cristo, ele nos deu as ferramentas para que a gente possa crescer no conhecimento. E duas ferramentas aqui claras a gente vê. É o poder de Deus. Deus, ele nos deu o seu poder para que a gente possa entender determinadas certas coisas. E Deus também nos diz que nós poderíamos fazer coisas maiores aqui na terra. E Deus também, ele nos dá as suas promessas, né? E isso nos faz com que venhamos a crescer no relacionamento com o nosso Senhor. O apóstolo Pedro aqui, ele nos ensina 7 qualidades para o nosso crescimento. São elas: virtude, conhecimento, domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Basta que a gente esteja preocupado com essas qualidades aqui. Se estivermos buscando isso, eu tenho certeza que o nosso crescimento, o nosso conhecimento com o Senhor vai ser sempre claro em nossas vidas. E a gente vai ver os frutos do nosso Senhor em nós. E os frutos alcançando outras pessoas. Que eu e que você possamos continuar na graça e no conhecimento de Cristo, que nos leva a essa caminhada que nos traz conhecimento. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus fortaleça você. Eu não sei como é que está sendo esses dias para vocês que não estão na igreja, né? Alguns já voltaram, outros não. Então, mais uma vez, eu quero dizer aqui, tanto eu quanto a irmã Marcelane, temos orado por vocês, e se vocês precisarem de algo, não deixem de falar com a gente. A gente quer poder saber de vocês, andar com vocês mais de perto, sabe? A gente realmente se importa com vocês, não é da boca para fora. A gente sente saudade de vocês. Mas se precisar de qualquer coisa, nós estamos aí para caminharmos juntos, porque é assim que tem que ser. É assim que precisa ser. A gente precisa caminhar juntos, tá bom? Deus os abençoe, Deus abençoe a família de vocês e um domingo abençoado, tá bom? Fiquem com Deus.